Você já parou para pensar sobre como a sua vida pode ser transformada por uma história? Como um relato de fé, força e determinação pode te inspirar a superar obstáculos e alcançar seus objetivos? Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão, um homem cujo nascimento foi marcado por um milagre e cuja vida foi dedicada a libertar seu povo. Sansão, filho de Manoá e sua esposa, nasceu em circunstâncias extraordinárias. Seus pais eram estéreis, mas foram abençoados com a visita de um anjo do Senhor que anunciou o nascimento de Sansão. Mas não foi apenas o nascimento de Sansão que foi milagroso. O anjo também revelou que Sansão tinha um chamado especial. Ele seria o libertador de Israel, o homem que começaria a libertar seu povo dos filisteus. Mas, para cumprir esse chamado, Sansão teria que fazer um voto de consagração a Deus. Ele nunca poderia cortar o cabelo, um símbolo de sua dedicação e compromisso com o Senhor. Agora, imagine por um momento como seria viver com essa responsabilidade. Como seria saber que você foi escolhido para uma missão tão grande e importante. E mais, como seria viver com uma restrição tão única, como nunca cortar o cabelo. A história de Sansão é uma história de fé, força e sacrifício, mas também é uma história de luta, de tentação e de falhas humanas. Sansão não era perfeito. Ele cometeu erros, caiu em tentações e enfrentou consequências por suas ações. Mas, apesar de tudo, ele nunca desistiu de seu chamado. E é aqui que a história de Sansão se torna relevante para nós, porque, assim como Sansão, todos nós temos um chamado em todos nós temos um propósito, uma missão que fomos escolhidos para cumprir. E, assim como Sansão, todos nós enfrentamos obstáculos, tentações e falhas. Mas, o que podemos aprender com a história de Sansão? Como podemos aplicar as lições de sua vida em nossas próprias? A primeira lição é sobre a importância da fé. Sansão acreditava em seu chamado. Ele acreditava que foi escolhido por Deus para uma missão especial. E essa fé o sustentou durante os momentos de. A segunda lição é sobre a força. Sansão era conhecido por sua força física, mas sua verdadeira força vinha de dentro. Vinha de sua determinação, de sua coragem e de sua vontade de seu chamado, não importa o que. A terceira lição é sobre o sacrifício. Sansão teve que abrir mão de muitas coisas para cumprir seu chamado. Ele teve que viver com restrições e fazer sacrifício, mas ele estava disposto a fazer isso porque sabia que seu chamado era maior do que ele mesmo. E a última lição é sobre a redenção. Apesar de seus erros e falhas, Sansão encontrou redenção no final. Ele se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. E, no final, ele cumpriu seu chamado e libertou seu povo. Então, o que você acha? Você está pronto para mergulhar na história de Sansão e descobrir como ela pode transformar sua vida? Você está pronto para aprender sobre fé, força, sacrifício e redenção? Você está pronto para descobrir o seu próprio chamado e começar a viver a vida que você foi criado para viver? Se a resposta for, então eu te convido a continuar assistindo, porque a história de Sansão é apenas o começo, e eu tenho certeza de que ela tem muito a te ensinar. Então, vamos juntos nessa jornada de descoberta e transformação. Vamos juntos descobrir o poder da fé, da força, do sacrifício e da redenção. Vamos juntos descobrir o nosso chamado e começar a viver a vida que fomos criados para viver. Sansão, um dos juízes mais famosos de Israel, é uma figura que nos fascina e intriga até hoje. Sua história é repleta de feitos incríveis de força, mas também de fraquezas humanas que acabaram por levar à sua queda. Vamos mergulhar nessa narrativa, explorando os aspectos mais marcantes de sua vida. Sansão era um homem de força incomparável. Sua força física era tão grande que ele foi capaz de matar um leão com as próprias mãos. Imagine a cena: um homem, sozinho, enfrentando a fera mais temida da época, sem armas, sem proteção. E ele vence. Ele rasga o leão como se fosse um cabrito. Esse feito, por si só, já seria suficiente para garantir a Sansão um lugar na história. Mas ele não parou por aí. Em outra ocasião, Sansão se viu cercado por 1000 homens filisteus. Eles estavam armados, prontos para matá-lo. Mas Sansão, com nada mais do que uma queixada de jumento nas mãos, enfrentou todos eles e venceu. Ele usou a queixada como uma arma, golpeando os inimigos com tanta força e precisão que conseguiu derrotar todos eles. 1000 homens, derrotados por um único homem. Isso é algo que desafia a nossa compreensão.
Mas a força de Sansão não estava apenas em seus músculos. Ele também tinha uma força de espírito incrível. Ele era um homem de fé, que acreditava em Deus e estava disposto a fazer o que fosse necessário para cumprir a sua missão. Ele enfrentou adversidades, perseguições, traições, mas nunca desistiu. Ele continuou lutando, continuou acreditando, continuou seguindo em frente. Isso é uma verdadeira força. No entanto, apesar de toda a sua força, Sansão também tinha suas fraquezas, e a maior delas era a sua atração por mulheres. Ele se deixou seduzir por elas, permitiu que elas o distraíssem de sua missão, que o levassem a desobedecer e isso acabou sendo a sua ruína. A primeira mulher filisteia que entrou na vida de Sansão foi sua esposa. Ele se apaixonou por ela, casou-se com ela, mesmo sabendo que isso era contra a vontade de Deus. E essa decisão teve consequências terríveis. A esposa de Sansão o traiu, revelando aos filisteus o enigma que ele havia proposto a ele. Isso levou a uma série de conflitos, que culminaram na morte da esposa de Sansão e de seu pai. Mas Sansão não aprendeu a lição. Ele continuou se envolvendo com mulheres continuou se deixando levar por seus desejos. E a próxima mulher que entrou em sua vida foi Dalila. Ela era linda, sedutora e resistiu. E Sansão caiu em sua armadilha. Dalila foi contratada pelos Deus para descobrir o segredo da força de Sansão. E ela conseguiu. Ela seduziu Sansão, ganhou a sua confiança e então o traiu. Ela cortou os cabelos de Sansão enquanto ele dormia, tirando dele a sua força. E quando os filisteus chegaram, Sansão estava indefeso. Eles o capturaram, o cegaram e o fizeram prisioneiro. A história de Sansão é uma história de força e fraqueza. Ele era um homem de força incrível, capaz de feitos que desafiam a nossa compreensão. Mas ele também era um homem de fraquezas, que se deixou levar pelos seus desejos, que desobedeceu a Deus, que se deixou trair. E isso nos mostra que por mais fortes que sejamos, por mais incríveis que sejam os nossos feitos, todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos nossos pontos fracos. E é importante reconhecê-los, enfrentá-los, superá-los. A história de Sansão também nos mostra que as nossas ações têm consequências. As decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, tudo isso tem um impacto na nossa vida. Sansão escolheu se envolver com mulheres filisteias, escolheu desobedecer a Deus, e isso teve consequências terríveis para ele. E isso é algo que devemos sempre ter em mente. As nossas ações têm consequências, e é importante que façamos as escolhas certas. Mas, apesar de todas as suas falhas, apesar de todas as suas fraquezas, Sansão nunca perdeu a sua fé. Mesmo quando estava preso, mesmo quando estava cego, mesmo quando estava à beira da morte, ele continuou acreditando em Deus. Ele continuou orando, continuou buscando a Deus, e Deus ouviu as suas orações. Deus deu a Sansão a força para realizar um último feito incrível, para derrotar os filisteus, para cumprir a sua missão. E isso nos mostra que, por mais que erremos, por mais que falhemos, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, sempre pronto para nos dar uma segunda chance, sempre disposto a nos ajudar a superar as nossas fraquezas. A história de Sansão é uma história de força e fraqueza, de fé e falha, de escolhas e consequências. É uma história que nos ensina muito sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus. E é uma história que vale a pena ser contada, que vale a pena ser lembrada. Porque, no final das contas, todos nós somos um pouco como Sansão. Todos nós temos nossas forças, nossas fraquezas, nossas escolhas, nossas consequências. E todos nós temos a capacidade de aprender com os nossos erros, de superar as nossas fraquezas, fazer a diferença no mundo. E isso é algo que nunca devemos esquecer. A história de Sansão e Dalila é uma das mais conhecidas da Bíblia, um relato que nos ensina sobre a traição, a sedução e as consequências de nossas escolhas. Sansão, um homem de força incomparável, foi traído por Dalila, a mulher que amava, e entregue aos seus inimigos. Mas, como chegamos a esse ponto, como um homem tão poderoso foi derrotado por uma mulher? E o que podemos aprender com essa história? Sansão era um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele possuía uma força sobrenatural, concedida por Deus, que estava ligada ao seu voto de nazireado, que incluía, entre outras coisas, a proibição de cortar o cabelo. Sansão era conhecido por suas façanhas de força, como matar um leão com as próprias mãos e derrotar 1000 homens com uma queixada de jumento. No entanto, apesar de sua força física, Sansão tinha uma grande fraqueza, as mulheres. Dalila, uma mulher filisteia, foi a última das mulheres que Sansão amou. Os filisteus, inimigos de Israel, sabendo do amor de Sansão por Dalila,
a convenceram a descobrir o segredo da força de Sansão. Eles prometeram a Dalila uma grande soma de prata se ela conseguisse descobrir o segredo de Sansão. Dalila, então, começou a pressionar Sansão para que ele revelasse o segredo de sua força. Sansão, inicialmente, brincou com Dalila, dando-lhe respostas falsas. No entanto, após muita insistência, Sansão acabou revelando a Dalila o verdadeiro segredo de sua força, seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Dalila, sabendo agora o segredo de Sansão, o entregou aos filisteus. Enquanto Sansão dormia, Dalila cortou o cabelo de Sansão e sua força o deixou. Os filisteus então o capturaram, cegaram-no e o levaram para Gá, onde ele foi forçado a girar um moinho de grão. A traição de Dalila é um exemplo claro de como a sedução pode ser usada para manipular e enganar. Dalila usou o amor de Sansão por ela para traí-lo e entregá-lo aos seus inimigos. Ela foi motivada pela ganância, disposta a sacrificar o homem que amava por prata. A queda de Sansão, por outro lado, é um lembrete das consequências de nossas escolhas. Sansão escolheu revelar o segredo de sua força a Dalila, mesmo sabendo que ela é filisteia, filisteus eram seus inimigos. Ele permitiu que seu amor por Dalila o cegasse para o perigo que ela representava. A história de Sansão e Dalila também nos ensina sobre a misericórdia e a redenção de Deus. Apesar de sua desobediência, Deus não abandonou Sansão. No final de sua vida, quando Sansão estava cego e humilhado, Deus restaurou sua força para que ele pudesse vingar Sansão. Com sua última demonstração de força, derrubou o templo dos filisteus, matando mais inimigos em sua morte do que em sua vida. A história de Sansão e Dalila é uma história de amor, traição e redenção. É uma história que nos lembra das consequências de nossas escolhas e da misericórdia de Deus. É uma história que nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está conosco, pronto para nos redimir e nos restaurar. E é uma história que nos desafia a sermos fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos tentações e traições. Você já parou para pensar sobre as consequências de nossas ações, sobre como uma única decisão pode mudar completamente o curso de nossas vidas? Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão, um homem de força incomparável, mas por um erro, teve sua vida drasticamente alterada. Sansão, um nazireu desde o nascimento, foi abençoado com uma força sobrenatural. Ele era invencível, imbatível, um verdadeiro herói para seu povo. Mas, como todos nós, Sansão tinha uma fraqueza, e essa fraqueza tinha um nome: Dalila. Dalila, uma mulher filisteia de beleza estonteante, foi a ruína de Sansão. Ela o seduziu, ganhou sua confiança e, em um ato de traição, revelou o segredo de sua força. Mas por que Dalila fez? Porque ela traiu Sansão. Será que ela realmente amava Sansão ou estava apenas interessada na recompensa que Deus lhe ofereceu? E o que aconteceu com Sansão depois disso? Como ele lidou com a traição, a perda de sua força e a humilhação que sofreu nas mãos dos filisteus? Como ele conseguiu se reerguer depois de tudo isso? Essas são perguntas que vamos explorar hoje. Vamos analisar a história de Sansão e Dalila, entender suas motivações, suas ações e suas consequências. Vamos aprender com seus erros e ver como podemos aplicar essas lições em nossas próprias. Você já foi traído por alguém que amava? Já teve que lidar com as consequências de uma decisão errada? Já se sentiu impotente, humilhado, derrotado? Se a resposta for então, você vai se identificar com a história de Sansão. E mesmo que a resposta seja não, tenho certeza de que você vai aprender algo valioso com essa história. Então, o que você acha? Está pronto para mergulhar nessa história de traição, força, queda e redenção? Está pronto para aprender com Sansão e Dalila? Está pronto para refletir sobre próprias ações e decisões e ver como elas podem afetar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? Se a resposta for então, vamos começar. Vamos juntos desvendar a história de Sansão e Dalila e ver o que podemos aprender com ela. Vamos juntos explorar as profundezas da natureza humana e ver como nossas ações e decisões podem moldar nosso destino. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada. Vamos mergulhar na história de Sansão e Dalila e ver o que podemos aprender com ela. Vamos juntos descobrir o verdadeiro significado de força, traição, queda e redenção. Vamos juntos aprender com os erros e acertos de Sansão e Dalila e ver como podemos aplicar essas lições em nossas próprias. Então, está pronto? Vamos começar. Vamos juntos desvendar a história de Sansão e Dalila
e ver o que podemos aprender com ela. Vamos juntos explorar as profundezas da natureza humana e ver como nossas ações e decisões podem moldar nosso destino. Vamos juntos aprender com os erros e acertos de Sansão e Dalila e ver como podemos aplicar essas lições em nossas próprias